Paz do Senhor, meus irmãos, o Invadindo está de volta. E o entrevistado dessa vez foi o nosso superintendente da Juventude e Restauração, evangelista Rodrigo Tavares. Confira aí. Paz do Senhor, irmão Rodrigo. Paz, Senhor, irmão Pedro. Sabemos, irmão Rodrigo, que a juventude de hoje passa por uma grande dificuldade, né, que é o chamado casamento. E nós queremos saber como que foi a sua experiência com a irmã Daniele. Irmão Pedro, eu tinha 19 anos de idade quando eu conheci a irmã Daniele e identifiquei nela uma serva de Deus. E não estava pensando em casar, não estava orando para casar. Eu tinha o meu trabalho, tinha minhas atividades na igreja, bem como estava começando a cursar faculdade. Então esses eram os meus objetivos. Mas também via uma necessidade de ter uma esposa, porque já tinha um ministério iniciado, já tinha todo um futuro de Deus para a minha vida, sabia que Deus queria me usar desde cedo. Então eu comecei a pensar nessa possibilidade e ver que a solução para a minha vida era casar com uma serva de Deus, com uma menina crente de verdade. Então comecei a olhar muitas meninas assim e tal, e notei a irmã Daniele uma serva de Deus. Mas, meu Deus, era jovem, não era muito dinâmico, encabulado para falar com ela. Eu fui criado na igreja, não fui um jovem de mundo, namorador, acostumado a abordar as jovens, não. Então, meu Deus, encabulado. E numa noite, saindo de um congresso da juventude, da igreja que nós frequentávamos, eu dei uma rosa para ela e só consegui expressar uma frase, só ora, e dei no pé. Depois disso, eu iniciei uma conversa com ela e um período de oração. Foi quando nós tivemos uma experiência que eu quero deixar aqui como conselho, do que mais deve pesar para você escolher alguém para se casar, que é o quê? Buscar a vontade de Deus. Se a pessoa é mais trabalhadora ou menos trabalhadora, você não vai deixar de casar com alguém se é a vontade de Deus. Se a pessoa é mais organizada ou menos organizada, até mais higiênica ou menos higiênica, o que fazer? Se é a vontade de Deus, depois algumas coisas se constroem durante o casamento. Esse é o único conselho que eu deixo, que busquem sem reservas nenhuma a vontade de Deus. Quando você casar com uma pessoa segundo a vontade de Deus, você vai viver o que ela representa para o homem. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. É isso. Então Deus falou para a irmã Daniele, ele é o homem que eu escolhi para ti. Ele é imaturo, ele ainda não tem uma experiência comigo, ele precisa de uma experiência espiritual, mas é ele que eu tenho para ti. Ele tem temor a mim, eu vou conseguir trabalhar na vida dele, ele vai se tornar um grande líder, não só para outras pessoas, mas também para ti como esposo. E Deus falou comigo que ela era minha esposa e que eu deveria ouvi-la nos primeiros dias de casamento, porque ela estava mais madura do que eu. Isso foi a direção de Deus. Assim nós construímos um relacionamento que hoje está aí com quase 18 anos, de uma feliz relação, e vivendo esse último ano que a gente viveu muito difícil em função de um grave acidente que ela teve, estamos vivendo a vontade de Deus. E estou podendo ser para ela o que um esposo deve ser para a mulher, segundo a palavra de Deus, que é o que o Cristo foi para a igreja. Um rei, que é um governante, um provedor, um profeta, que é a pessoa responsável por trazer tudo que Deus tem para falar para a família e para a esposa, e um sacerdote, que é levar a família na presença de Deus como intercessor. Por bondade de Deus construirmos essa família feliz, mas baseado nisto, em no início de tudo, sabermos que esta era a vontade de Deus.